Bom que você tocou nesse assunto aí, né? Investidor estrangeiro fazendo aportes aqui no Brasil. Tá valendo aqui que o fluxo estrangeiro até agora, o último dia 8, né? Até terça-feira, foi praticamente aí 7 bilhões de reais. No ano, quase 40 bilhões de reais do fluxo estrangeiro. Aí, com essa movimentação, com essa sua perspectiva, você acha que hoje a gente pode ter algum tipo de movimentação diferente? Ontem a Bolsa fechou ali quase 0 a 0, né? 0,2 de alta, não conseguindo seguir aí a tendência que a gente viu lá fora. Hoje, como é que você vê essa movimentação da Bolsa? Será que o fluxo pode dar uma ajuda aqui para a Bolsa? Bom, Felipe, ao meu ver, tá, quando eu olho aqui para o gráfico do Ibovespa, ele está bem naquela região que eu tinha como expectativa que pudesse chegar, que era os 113 mil pontos. Tá? Uhum. O investidor estrangeiro é um investidor que sabe fazer conta. Tá? E ele não é o investidor da narrativa do preço não importa. Né? Preço importa porque tu tem que conseguir ter capacidade de ter upside. E para eles o que importa é o tamanho do upside, tá? Para ver se quanto custa colocar o dinheiro naquele risco de mercado que tu tem em um determinado lugar. E Brasil é um black box, né? A gente tem vários problemas. Uhum. E nós, brasileiros, não conseguimos enxergar como o estrangeiro enxerga, né? Claro que a gente consegue enxergar tanto as coisas boas como, né, a gente consegue enxergar muitas coisas boas que eles também não conseguem enxergar. Mas a gente não consegue enxergar toda a problemática. É complexo o Brasil para se analisar. E a gente surfou, se tu for analisar, cara, um movimento dos dias 7 de janeiro até agora. É um mês que tem um movimento um pouco bom, tá? Porque nós estamos muito longe das máximas que nós tivemos, tá? Sim. E uma narrativa, talvez, de certa forma, um pouco frágil, quando eu escuto a narrativa assim, de muitos participantes do mercado, é que o mercado tem muito conflito, né? No momento que está construindo a informação. Ele tem muito conflito, porque os participantes começam a ganhar receita de vários pontos, né? Então, enfim, tem interesses na hora de entregar a análise, tem vieses, né? E isso é totalmente normal. Né? O mercado ele é formado por pessoas com vieses. Todos nós temos vieses. Eu tenho viés, tu tem viés, todo mundo tem viés. E o que eu consigo enxergar agora é que, de fato, estamos num momento aqui que é mais duro de conseguir superar esse nível de preço, por toda a precificação que está. Eu acho que a gente tinha que ter um estímulo muito positivo de commodity de novo, para fazer com que o preço de commodity ficasse num patamar mais alto que está hoje, para fazer com que o preço também das empresas, as expectativas também pudessem, das empresas de commodity, ir para um patamar mais alto. Tá? Então, acho que a gente está num momento. Eu tinha. A minha projeção para a Petrobras era R$ 35. Chegou muito próximo de R$ 35, né? 35, 35,50. Chegou muito próximo de 35. Então, já foi no preço. Né? Já atingiu o nível de satisfação que o investidor buscava, entendeu? Ela performou em valorização de preço da maneira como eu enxergo que o mercado se comporta. Tá? Então, a gente está num momento aqui de ajuste, a gente está numa janela de correção. Nessa janela de correção, nós tivemos a primeira etapa de baixa, provavelmente estamos perto de uma segunda etapa de baixa. E isso pode ficar lateralizado ou pode, de fato, deteriorar preço. Né? A gente tem aqui muito espaço para deteriorar e a gente só tem um player para tomar. A gente só tem um player que está tomando posição no Brasil. Né? A gente não tem player local tomando posição de Brasil com força e tudo mais. Teve a captação da Dynamo e tudo mais. Ok. Mas, cara, em volume, em fluxo, em força, em intensidade no dia a dia, dentro do mercado, se posicionando, tomando ordem, a gente só tem o estrangeiro. A gente conversava sobre isso também no pre-market, né? Quando nós estávamos aqui atrás, eu falava, olha, em matéria de preço, né, e comportamento de preço, nós estamos aqui numa região muito interessante para subir. Só que falta o player. Lembra que eu falava isso falava todos os dias aqui no pre-market, no início do ano? Né? No final do ano passado, início do ano. Todos os dias eu falava a mesma coisa. Olha, falta o player. No momento que tiver o player, e eu falava, não, pô, para mim o único player que tem é o estrangeiro. Mas, puxa, se nós olharmos para o mercado lá fora, né, tem muito mais para cair do que subir.
E, de fato, tinha muito mais para cair para subir. Só que o Brasil foi visto como, né, não um porto seguro, tá? Um hedge, uma tentativa de hedge. O pessoal já começa a criar uma narrativa como se as coisas fossem muito mais floridas do que de fato são, né? E nós somos longe de ser um porto seguro. Só que, quando tu olha para o preço de commodity, quando tu olha para uma continuidade de elevação do preço da commodity, né? Principalmente olhando para petróleo, né? Inflação no mundo, o que tá para trás? O que dá para alocar? Né? Porque o dinheiro que tem que se movimentar. E o dinheiro que está no mercado de bolsa há tantos anos, ele quer ainda ficar no mercado de bolsa. Ele, no primeiro momento, ele vai tentar ficar no mercado de bolsa. Né? É um processo natural, é uma questão de manter o status quo, onde é que tu estava performando? Na bolsa. Então, cara, procura onde tu pode performar na bolsa. Né? As valorizações que se teve, se a gente olha para o mercado de bolsa nesses últimos anos, né? A intensidade de variação positiva que se teve, pô, tu não vai conseguir tirar na renda fixa. Certo? Então tem uma tendência natural dos grandes participantes continuarem, tá, procurando essas oportunidades na bolsa. A não ser que tenha um crash, né? A não ser que tenha eu acho que o grande medo que todo mundo tem é como se o mercado caísse muito forte, né? E a gente tem um problema no curto prazo e no horizonte de tempo de curto prazo, e eu não estou falando do curto prazo assim do tipo, tô vendo aqui esse ano que vem, né? Que é, aonde vai ser a porta de saída da elevação de juros. Né? A gente estava conversando no início dessa semana, né, com uma expectativa de que aqui a gente pudesse ter, na próxima reunião do Copom, o término da elevação de juros, correto? A gente estava conversando sobre isso. Ou estou errado? Vai dar o Felipe. Sim. Tá me ouvindo? Tá saindo? Estou ouvindo. Tá. Tô ouvindo. Então a gente estava conversando sobre isso. Mas né? não, ainda não, né? É que eu não estou te vendo. Ah, beleza. Então, assim, o mercado falava sobre isso. No momento que o mercado falava sobre isso, se a gente para pensar, né, o mercado ele cria uma expectativa. Todo mundo se acomoda nessa narrativa. Aí vem, não tá bem assim. E aí esse não tá bem assim incomoda, né, Felipe, o mercado como um todo. Começa a trazer alguns questionamentos e as pessoas começam a ter que mudar de opinião. Esse processo de ter que mudar de opinião, cara, que é o grande estopim para algo mais complexo, né, que seria uma correção um pouco mais intensa, um movimento mais demorado. Tá? E aí eu volto para a narrativa. Todo investidor hoje ele tem que ser muito estratégico. Né? Ele tem que entender onde ele entra, por que ele entra, qual é o tamanho do upside que ele está esperando que tenha. Não dá para simplesmente colocar o dinheiro imaginando que numa janela de 10 anos tu vai ter uma performance positiva. A gente está no Brasil. Essas estatísticas elas encaixam de acordo com a cabeça de quem está fazendo a pesquisa, né? Quem está fazendo o levantamento, quem está construindo o dado. Elas são muito mais narrativas para justificar o pensamento de alguém do que de fato ser a verdade absoluta. Tá? Então tem que tomar bastante cuidado em relação a isso. Tá? Então, na minha opinião, nesse mundo cada vez mais dinâmico, cada vez mais interconectado, todo mundo tem a obrigação de ser muito estrategista e saber o que está buscando dentro do mercado.